Bom dia, eu me chamo Tainá e hoje eu vou falar um pouco sobre as briófitas. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores. Elas crescem em solos úmidos e sombreados, pedras ou troncos de árvores. Justamente por não ter vasos condutores, as briófitas são plantas de pequeno porte, o que impossibilita o transporte de água e de nutrientes para distâncias muito longas. Como eu disse, as briófitas elas são plantas de pequeno porte e elas crescem em locais úmidos e rochosos. Como podem ver, é uma pedra e essa aqui eu encontrei nas proximidades de um açude aqui na minha região. A reposição por absorção é um processo lento. O transporte de água ocorre por difusão de célula a célula. Elas são organismos eucariontes pluricelulares, onde apenas os elementos reprodutores são unicelulares. Elas fazem parte do reino Plantae. Elas passam por duas fases, a fase duradoura e a fase passageira. Na fase duradoura é conhecido como gametofítica, ou seja, é a fase onde produzem os gametas. E nas briófitas, as estruturas femininas e masculinas elas são separadas e ambas são haploides. E como essas briófitas são criptógamas, essa reprodução é bem difícil de ver a olho nu, ela é bem microscópica. No topo da estrutura do masculino, eu vou encontrar o anterídeo, que é responsável por produzir o gameta masculino, o anterozoide. Já no topo da estrutura do feminino, eu vou encontrar o arcogônio, que é responsável por produzir o gameta feminino, a oosfera. Assim como na espécie humana, o gameta que vai atrás do outro é o masculino, só que nas briófitas tem que ter presença de água. Por isso que nós falamos que as briófitas são dependentes de água. Quando os anterozoides, que é o gameta masculino, é liberado do anterídeo, eles vão nadando até a oosfera, até conseguir entrar no arquegônio. Lá eles vão fecundar e vai acontecer a união dos dois gametas, feminino e masculino. Lembrando que só ocorre por conta da água. Como eu já falei anteriormente, tanto o gameta feminino quanto o masculino, eles são haploides. Então, se eu faço a união de dois gametas haploides, agora eu vou ter uma estrutura 2N, ou seja, uma estrutura diploide. E essa nova estrutura, ela vai crescer em cima da estrutura feminina, aquela que eu já falei aqui antes, que tem uma estrutura feminina e uma masculina. Ela cresce no topo. E a partir desse momento, acontece a fase passageira, que é a fase que chamamos de fase esporófita. É onde vão criar os esporos. Lá, na ponta do gametófito feminino, vamos ter o que chamamos de cápsula. E lá dentro dessa cápsula vai acontecer a meiose, tipo de divisão celular que vai reduzir o material genético. Aqui também é uma briófita, só que com a reprodução. Como vocês podem ver, tem as cápsulas. Olha. Então eu coloquei uma lupa para ver melhor, porque elas são plantas com centímetros de altura. Esses esporos, eles vão ser soltos na natureza. E se eles encontrarem condições propícias para sua germinação, como eu já citei no início, eles vão germinar e vão dar origem a novos musguinhos prontos para a reprodução. E volta todo aquele ciclo novamente. As briófitas são tão simples que elas não possuem nem raiz, nem caule, nem folha, como as outras plantas possuem. E ao invés disso, ela tem estruturas parecidas com o que vamos chamar de rizóide, filídeo e calcídio. Olá, eu sou Flávio Gustavo de Souza Ferreira. Hoje eu vou falar sobre as características das pteridófitas.
Elas são um grupo de plantas que apresentam vasos condutores e não possuem sementes nesses vegetais. Portanto, já é possível observar a presença de xilema e floema, duas estruturas responsáveis pelo transporte de substância no interior da planta. Graças a essa característica, as pteridófitas possuem um porte superior ao das briófitas. As pteridófitas possuem tecidos especializados, apresentando o sistema dérmico, vascular e o fundamental. Diferentemente das briófitas, as pteridófitas apresentam estruturas como raízes, caules e folhas. As samambaias, xaxins e avenca são os principais representantes das pteridófitas, primeiras plantas vasculares a surgir. As pteridófitas são as primeiras plantas a apresentarem tecidos especializados na condução de substância dentro de seus organismos. Os vasos condutores, xilema, que carregava a seiva bruta das raízes até as folhas, e o floema, que carrega a seiva elaborada das folhas para as raízes. Por tal motivo, são conhecidas como plantas vasculares. A vascularização permitiu a essas plantas que atingissem um tamanho maior, podendo em alguns casos ter vários meios de comprimento. Da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada. Para descrever a reprodução das pteridófitas, vamos tomar como exemplo a samambaia. A samambaia é uma planta assexuada, produtora de esporos. Por isso ela representa a fase chamada esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas, a samambaia forma-se um pontinho escuro chamado soros. O surgimento dos soros indica que a samambaia está em época de reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo. O prótalo é uma planta assexuada produtora de gametas, por isso ele representa a fase chamada de gametófito. O prótalo da samambaia contém estrutura onde se formam antezóides e oósferas. No interior do prótalo existem águas em quantidade suficiente para que os antezóides se desloquem em meio líquido e nadem em direção à osfera, fecundando a surge em zogoto, que se desenvolve a forma embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve a forma uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adulta, a samambaia forma soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. Essa samambaia foi gravada pela minha avó e a planta não ficou em reprodução. Durante todo esse tempo, não apareceu nenhum tipo de soro, mas aqui vai uma foto de como ela deveria estar. As angiospermas são plantas fanerógamas, que têm a parte gametofítica reduzida, ou seja, o seu gametófito depende do esporófito. Suas características são as suas partes reprodutivas, que são bem visíveis. Elas possuem flores, frutos e sementes, são vasculares, mas elas não dependem mais da água para a reprodução. As angiospermas são divididas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas, de acordo com o número de cotilédones encontrados nas sementes. Podemos citar como exemplo de monocotiledônea o milho, pois em suas sementes só tem um cotilédone, e um exemplo de dicotiledôneas é o feijão, justamente porque suas sementes contêm apenas 2 cotilédones. As folhas também podem ser diferenciadas por essa classificação. Como exemplo, são as folhas com nervuras paralelas, que são monocotiledôneas, e as nervuras se apresentam mais ou menos paralelas entre si. Já as folhas reticuladas são dicotiledôneas. As nervuras se ramificam, formando uma espécie de rede. Chegando na parte das raízes, temos as raízes pivotantes. Elas formam na planta uma raiz principal que penetra verticalmente no solo. Da raiz principal, partem as raízes laterais, que também se ramificam, e elas são dicotiledôneas. E temos as raízes fasciculadas. Elas formam numa planta um conjunto de raízes finas, que têm origem em um único ponto. Todas elas têm mais ou menos o mesmo grau de desenvolvimento e são monocotiledôneas. As flores nesse grupo têm algumas estruturas principais. Dentre elas, podemos citar o que chamamos de versículos florais.
E embaixo temos o talo, que é chamado de receptáculo floral. Ele que vai apoiar toda a estrutura da flor. Temos também as sépalas, que são as folhinhas verdes que vão proteger a flor. E o conjunto delas são chamadas de cálice. Logo acima, temos as pétalas, que são geralmente coloridas e vão atrair os agentes polinizadores. E aqui dentro, protegido, temos a parte masculina e feminina. A parte central, que é a parte do gineceu, que representa o gametófito feminino, e o androceu, que serão os estames que vão surgir os grãos de pólen e tubo polínico. As gimnospermas compreendem um grupo de plantas que se caracteriza pela presença de vasos condutores de seiva e sementes. Todas as espécies incluídas nesse grupo são lenhosas e algumas são uma fonte importante de madeira e material para a fabricação de papel. Além disso, espécies como cipreste e pinheiro são muito utilizadas como plantas ornamentais. Uma das características mais marcantes desse grupo de plantas é a ausência de uma proteção da semente, ou seja, elas não possuem um fruto envolvendo essa estrutura. Em virtude dessa peculiaridade, o grupo recebeu o nome de gimnosperma, que significa sementes nuas. As sementes, sem dúvidas, foram muito importantes para garantir a dominância desse grupo de plantas e das angiospermas na flora atual, pois além de proteger o embrião, fornece alimento e ele, diferentemente de briófitas e peridófitas, são gimnospermas. Não necessita de água para que ocorra a reprodução. Essas plantas possuem o grão de pólen, que é responsável por levar o gametófito masculino até o feminino, utilizando o vento como dispersor. A estrutura reprodutiva, a gimnosperma, é o estróbilo, também conhecida como cone, da denominação conífera para as gimnospermas. Os estróbilos são formados por folhas modificadas que se agrupam e formam essa estrutura. Essas folhas são férteis e não realizam fotossíntese. Sobre a reprodução, a gimnosperma possui folhas modificadas com função reprodutiva, as esporófilas, nas quais se encontram os esporângios e se formam as sementes após a fecundação. Geralmente, essas folhas são encontradas unidas, formando uma estrutura denominada estróbilo ou cone. As folhas reprodutoras produzem dois tipos de esporos: os microsporos, que são formados pela meiose de células presentes no interior das cápsulas contidas em folhas modificadas, e os megasporos, que são formados pela meiose de uma célula presente no óvulo, que é formado por folhas modificadas presentes no estróbilo, que darão origem ao gametófito feminino, o megametófito.